Abra a Bíblia de vocês, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Pai, nós te louvamos, Deus, nos submetemos ao teu senhorio, à tua soberania. É por ti e para ti, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite e oferecemos esse culto ao Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, nós cremos na presença do Senhor neste lugar, nesta noite, e Tu tens a liberdade para agir, para ministrar a nós, para falar a nós mais uma vez, Senhor. Eis aqui a Tua palavra e usa-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Esse é um texto emblemático, muito conhecido por todos nós, muito estudado, muito meditado, muito refletido, porque esse texto ele faz referência aos ensinamentos de Jesus, que conhecemos como o Sermão do Monte. Após Jesus ele discorrer sobre vários assuntos, como as bem-aventuranças, ele fala sobre os mandamentos de Deus. Depois ele vai falar sobre 3 aspectos da vida prática dos seguidores do reino, que é dar esmolas, orar e jejuar. Ensinando aos seus discípulos, orientando aos seus discípulos aqui, mas essas mensagens elas se estendiam a todas as pessoas que estavam em volta de Jesus e os seus discípulos. Por onde ele passava, multidão o acompanhava. Então Jesus ele estava sempre compartilhando a mensagem do Evangelho, a mensagem, a palavra, e edificando vidas, curando, libertando e transformando. E aqui nesse texto nós vamos aprender um pouco com Jesus a respeito desse conceito que o próprio Jesus ele dá a respeito da oração, a respeito dessa prática que deve fazer parte da nossa vida diária, essa prática que deve ser algo costumeiro na vida do cristão. E talvez você já tenha se perguntado como eu devo orar, ou qual é a melhor forma de orar, como falar com Deus. E essa já era uma preocupação dos discípulos. E por isso Jesus ele reservou um tempo, ele separou um tempo para falar a respeito desse assunto tão importante,
desse assunto tão relevante. E nesse capítulo, então, ele vai nos clarear um pouco a respeito desse tema. Mas ele vai começar aqui nesses versículos que nós lemos, no versículo 5, dizendo para os discípulos e para nós o que não é a oração e o que nós não devemos fazer. Porque ele começa refutando a postura de alguns religiosos daquela época que gostavam de orar nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelas pessoas e reconhecida por elas. E ele vai dizer que essas pessoas, ele vai usar o termo hipócrita. E ele vai dizer: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Por quê? Porque elas gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Interessante, porque a palavra hipócrita, a gente vai estudar a etimologia dessa palavra no grego, ela é upócrites, que originalmente referia-se aos atores que representavam em teatros gregos romanos naquela época. E significa exatamente esconder atrás de alguma coisa. Então Jesus estava se referindo aos religiosos daquela época e provavelmente aos fariseus, e dizendo: olha, não façam como eles, porque eles trazem sobre si, sobre os seus rostos, uma máscara que escondem aquilo que de fato eles são. Porque esses atores colocavam uma máscara em seus rostos e poderiam colocar uma máscara de um sorriso, e por trás daquela máscara de um sorriso poderia ter um rosto triste ou um rosto chorando. Mas o que importava é o que parecia ser. É o que as pessoas, quando olhavam para eles, viam alguém sorrindo, mas não necessariamente essa pessoa estava sorrindo por trás dessa máscara. Jesus então compara esses religiosos a esses atores, e dizendo que esses não tinham uma vida piedosa, não tinham uma vida de compaixão, embora eles oravam nas praças da cidade, embora eles estavam nos lugares mais visíveis, as pessoas os viam e até respeitavam por isso, e achavam: olha, eles são santos, eles são perfeitos, né? Eles são religiosos. Mas as pessoas só viam que estava por fora, mas Deus conhecia os seus corações e sabia o que de fato estava em seus corações, no seu interior. Então Jesus está dizendo: não façam como eles, não sejam como eles. E aí ele vai dizer para a gente também, ele vai dizer o seguinte: e não usem de vãs repetições. Quando fores orar, não usem de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus ele estava refutando essa forma que esses religiosos eles tinham e eles faziam para orar, porque eles achavam que recitar palavras repetidas, iriam atrair a Deus. Vãs repetições de palavras sem sentido, de palavras externadas da boca para fora, que não externava na verdade o que eles estavam sentindo em seus corações. Não eram reflexos daquilo que eles de fato estavam precisando falar com Deus no seu interior, mas eram palavras repetidas, vãs repetições. E interessante, quando aí a gente vai pensar no conceito oração e o que Jesus estava tentando ensinar aqui para os discípulos, e aí a gente compreende que oração ele é um diálogo, não é um monólogo. Oração é um diálogo, e um diálogo, entre duas pessoas, as duas falam e as duas ouvem. As duas pessoas falam e as duas ouvem. Então, quando a gente vai tentar entender o conceito de oração, a gente precisa partir desse princípio, que a oração é um diálogo. E se a oração é um diálogo, não é somente um que vai falar.
os dois irão falar. Os dois irão ouvir. Certo? Então, a oração não deve ser um meio pelo qual eu recorro a Deus para obter o que eu quero apenas, mas deve ser um meio pelo qual eu recorro a Deus para que Ele também me diga o que Ele quer que eu faça. E esse é o ponto de partida, então, do ensinamento de Jesus aqui para os seus discípulos. E lá em Lucas capítulo 11, Lucas também vai narrar esse ensinamento de Jesus a respeito da oração, mas Lucas vai dizer assim que os discípulos observavam Jesus que estava orando, e um dos discípulos chegou e após disse: Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Os discípulos vai fazer esse pedido para Jesus: ensina-nos a orar. E os intérpretes da Bíblia vai dizer que a melhor forma de você compreender um texto é fazer pergunta para o texto. E a pergunta que eu fiz para o texto é: por que que os discípulos, sendo judeus, já praticantes, e que já oravam, provavelmente já oravam desde criança, provavelmente já tinham uma vida religiosa ativa desde cedo, por que agora, sendo já adulto, eles vão perguntar para Jesus e vão pedir para Jesus, na verdade, ensina-nos a orar? Eles não sabiam orar? E aí a gente vai compreender, e a resposta para essa pergunta é que os discípulos caminhando com Jesus, eles perceberam que Jesus, ele deu um novo sentido para a realidade em sua volta. Jesus, ele estava dando um novo sentido em todos os aspectos da vida deles. Onde Jesus chegava, ele quebrava paradigmas. Onde Jesus chegava, ele quebrava tradições implantadas há milhares de anos. Onde Jesus chegava, ele desconstruía conceitos. Jesus estava dando um novo sentido para todas as coisas. Um novo sentido para a política. Um novo sentido para os relacionamentos interpessoais. Jesus tocava onde era proibido tocar. Ele conversava com quem era proibido ele conversar. Ele abraçava a quem não podia se abraçar. Ele acolhia e estava no meio de pessoas que não podiam estar. Então os discípulos começaram a entender que a vida com Jesus é uma vida de um novo sentido. E aí até a oração de Jesus tinha um novo sentido. A oração que Jesus fazia era diferente. E eles observando então, Jesus, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Ensina-nos a orar a partir da ótica do Senhor Jesus. Ensina-nos a orar a partir da ótica do Senhor, como o Senhor vê as coisas, ou seja, ensina-nos a orar biblicamente. E sabe, queridos, e eu entendo que a gente precisa fazer isso. Pedir ao Senhor Jesus em momentos na nossa vida para nos ensinar a orar a partir da sua ótica, a partir desse novo sentido que Ele dá à nossa existência, a partir do que Ele pensa em relação à nossa vida, a partir do que a sua palavra diz a respeito do contexto do mundo, do contexto da nossa família, do contexto da nossa sociedade. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos ensine a orar o que Ele deseja que oremos mediante a realidade, mediante ao sentido que Ele está dando para a circunstância que nós estamos vivendo. E então Jesus, ele vai dar sequência a esse ensinamento dizendo: portanto vós orareis assim. E aqui, digo mais uma vez, essa oração, embora é apelidada por nós como a oração do Pai Nosso, mas esse foi um apelido, mas não é a etimologia correta, né, digamos, desse texto. Alguns chamam de oração modelo, oração dominical. Quando Jesus ele ensinou essas palavras, ele está dizendo: orarei isto.
Mas ele está dizendo, orareis assim. Quer dizer, orareis de acordo com essas palavras. E não necessariamente vocês terão que repetir essas palavras aqui de manhã, de tarde, à noite. Mas que essa oração ela seja uma fonte de inspiração, um norte para os nossos momentos devocionais e a nossa conversa com o Senhor. Eu penso que ela precisa estar permeada nessa palavra de Jesus, no ensinamento da oração modelo. E a oração modelo, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira diz respeito a 3 pedidos relacionados a Deus. E a segunda parte, 3 pedidos relacionados a nós, às nossas necessidades pessoais. Então, 3 pedidos relacionados a Deus. E ele vai dizer, Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha a nós o teu reino. E terceiro, seja feita a tua vontade. São pedidos relacionados ao Senhor, que estão relacionados ao reino de Deus. E os últimos 3 pedidos que estão relacionados às nossas necessidades, que vão ser pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas e a proteção contra os nossos inimigos, nossos adversários. Então, vamos rapidamente aqui, é lógico que não dá para nós esmiuçarmos detalhadamente, porque o tempo não permite, mas vamos tentar entender aqui um pouco a respeito do que Jesus, ele nos ensina nessas palavras e nessa oração. Quando ele começa dizendo, vós orareis assim, ele vai dizer, Pai, Pai nosso, está nos ensinando a se referir a Deus como Pai. E essa já é uma expressão que já começa quebrando o paradigma, porque não é uma forma, digamos assim, que não é um jeito formal de começar uma oração baseado nos costumes judaicos. Não é um jeito formal de chamar Deus de Pai. E Jesus então ele está dando uma outra conotação para o nosso relacionamento com Deus. E dizendo que nós podemos nos aproximar dele e chamá-lo de Pai. Porque o cristianismo, queridos, ele é um caminho para a paternidade. Amém? E a intenção de Jesus é nos levar ao Pai. Não é levar a Deus, mas levar ao Pai. Ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E esse é um fundamento do Evangelho, a paternidade. Salmos 11, versículo 3 diz assim, se for tirado os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se for tirado os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Nada poderá fazer. Então a gente precisa entender o que é fundamento do Evangelho. E um dos fundamentos é o Senhor se revela como Pai. Amém? Nós somos pais por natureza, mas somos pai por adoção. Fomos adotados. E Paulo vai dizer que em Romanos 8,16 que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Há pessoas que têm dificuldade de reconhecer Deus como Pai. Há pessoas que talvez em função de traumas que já viveram na sua vida relacionada à paternidade, têm dificuldade de se chegar a Deus e reconhecê-lo como Pai. Mas essa é a vontade do Senhor. E que você possa compreender isso nessa noite. Que nós possamos compreender isso no nosso espírito. Nós podemos dizer, meu Pai, o Senhor é Pai. Amém? Ele é Pai. Eu acho tão bonito quando eu ouço alguém orar ao Senhor dizendo, meu Pai, meu Paizinho querido. Essa pessoa reconheceu Deus como Pai na sua vida. E Ele é o Pai que cura as nossas feridas. Ele é o Pai que nos acolhe. Ele é o Pai que nos corrige, mas também nos orienta. Ele é o Pai que toma-nos pelo braço e nos mostra o caminho, que nos mostra a direção. Ele é o Pai que está sempre conosco nos momentos difíceis da caminhada. Ele é o Pai que está sempre nos consolando, nos ajudando a caminhar. Ele é o nosso Pai.
E Ele não somente é o meu Pai, mas Ele é o nosso Pai. Amém? É o que Jesus vai dizer aqui, Pai nosso. Pai nosso. E essa expressão, querido, ela desconstrói a ideia de uma petição e de um relacionamento com Deus pautado apenas nas nossas necessidades pessoais. Porque é uma tendência nossa de pedir apenas por mim, de querer apenas para mim, de buscar apenas para mim. Mas quando nós compreendemos que o Pai é nosso, nós vamos entender que não diz respeito apenas às minhas necessidades, ao que eu quero, ao que eu preciso, porque precisamos entender que o Deus que cuida de mim se importa com as pessoas em minha volta. Amém? Você precisa entender isso, que o Deus que cuida de você se importa com o teu vizinho, se importa com o teu colega de trabalho, se importa com os teus familiares, se importa com as pessoas que estão perto de você. Pai nosso. E é interessante isso, porque o Evangelho tem o poder de tirar nos nossos olhos de nós mesmos, descentralizarmos para olharmos para o outro, para a necessidade do outro. E quando eu entendo que o Pai é nosso, eu não tenho dificuldade de olhar para você e dizer: pode contar comigo, meu irmão. Porque afinal de contas você é meu irmão. Você é meu irmão, você é minha irmã. Amém? E pensando nisso, é inaceitável que num culto coletivo como esse, você não olhe para essa pessoa que está do seu lado aí e olhe para ela, dê um sorriso e diga: você é meu irmão, você é minha irmã. Você pode dizer isso, você pode fazer isso. Amém? Se não fosse, diga para ela assim: olha, se não fosse você, fala assim, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita aqui nessa noite. Olha o sorriso dela agora aí, tá vendo? Olha o sorriso do seu irmão, da sua irmã. Somos irmãos. Vamos dar os braços, vamos caminhar juntos, porque não dá para andar sozinho, sabe? Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós podemos sentar à mesma mesa, compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar as nossas intempéries, porque nós temos o mesmo Pai. O Pai que olha para mim, Ele olha para você, Ele me ajuda, Ele ajuda você, e Ele conta com a nossa unidade, porque somos seus filhos. Amém? Jesus deseja ampliar a nossa visão de reino. O reino vai além. O reino vai além das minhas doenças. O reino vai além das minhas necessidades pessoais. O reino diz respeito a nós. E Ele vai continuar dizendo assim: santificado seja o teu nome. O termo santificado aqui tem como base original grego, que a palavra é agiazo, que significa entregar ou reconhecer, respeitado. O que compreendemos com isso, queridos? Que o que eu vou fazer, quais serão as minhas atitudes que fará com que o nome do Senhor seja reconhecido e respeitado. Porque às vezes nós olhamos: santificado seja o teu nome, mas o nome do Senhor, Ele é santo por si só. Ele é santo. Mas aqui é o seguinte: o que nós faremos, o que nós iremos fazer para que o nome do Senhor seja reconhecido, seja respeitado como santo. Isso tem a ver com a nossa postura, tem a ver com a nossa índole, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a forma em que o mundo olha para nós e nos vê. Olha, aquele ali, ele é um servo de Deus, o nome do Senhor é glorificado, seja santo através da vida dele. As minhas atitudes, minha postura deve fazer com que as pessoas gloriem para Deus, olhem para o Senhor que eu sirvo e o glorifique e respeitem o seu nome. Isso quer dizer: santificado seja o teu nome. É o Senhor, é as pessoas olharem para a igreja
para a igreja do Senhor e reconhecer que o nome dele é santo, porque somos a igreja que fazemos a diferença. É o Senhor olhar para a sua família e reconhecer que o nome dele é santo, porque a sua família faz a diferença. Amém? Santificado seja o teu nome. E ele vai continuar dizendo o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa é uma expressão, aqui venha o teu reino, à luz de paralelos com orações judaicas contemporâneas e com o ensino de Jesus de que o reino de Deus é uma realidade presente, mas que também aguarda uma plena consumação. Ou seja, é uma expressão que diz, que faz referência à volta de Jesus, quando o Senhor irá estabelecer plenamente o teu reino aqui na terra. Então podemos compreender dessa forma quando oramos, venha o teu reino, mas também nós podemos entender que essa é uma expressão que diz respeito a um desejo do Senhor estabelecer o teu governo nas nossas vidas, o teu governo nesse mundo. Então quando oramos assim, venha Senhor o teu reino, estamos dizendo, venha Senhor, busca a tua igreja, estabeleça o teu governo, venha Senhor, arrebata o teu povo, estabeleça a plenitude do teu governo, mas também, venha Senhor agora e estabeleça o teu governo nos nossos corações, estabeleça o teu reino na nossa família, venha Senhor e reine nessa nação, venha Senhor, reine e retira o pecado do mundo, venha Senhor e purifica a maldade, venha Senhor e venha frustrar o império das trevas, venha minar o império das trevas. Quando oramos assim, nós estamos dizendo para Deus: Deus, venha o teu governo sobre minha casa, venha o teu governo sobre a minha vida, venha o teu governo sobre a minha cidade, venha o teu governo, Senhor, sobre a nossa nação. Estamos dizendo para o Senhor assim: Deus, nada nesse mundo me atrai mais do que a tua presença. Nada nesse mundo é mais importante, é mais interessante do que o governo do Senhor na minha vida. Pois eu quero é o Senhor, eu quero é Deus. Amém? Você pode orar assim, querido, você ora assim. Quantos aqui desejam isso? Você pode dizer isso: Senhor, venha estabeleça o teu reino, Deus. E essa é uma oração, queridos, que está assim, ardendo no nosso coração, porque a gente está vivendo um tempo tão difícil nesse mundo, o pecado toma conta e tanta maldade que parece que, não é, a gente tem um desejo logo de que o Senhor, Ele venha e Ele tome, e Ele venha com a sua glória, com o seu poder, com o seu governo, e tome todos os nossos corações, todas as vidas, as famílias. Eu creio que isso é possível se nós orarmos assim. Eu creio nesse avivamento. E quando eu oro assim, eu creio, sabe? Eu peço a Deus: Deus, eu creio nesse avivamento em que os nossos corações serão alinhados ao teu, em que a nossa casa, Senhor, vai viver esta plenitude da tua glória, em que os jovens e adolescentes não vão desejar outra coisa a não ser a tua glória, a tua presença, em que nós iremos contemplar a majestade do Senhor, ó Deus, e que o pecado, ó Deus, irá causar aversão a nós, e que nós não desejaremos pecar, Senhor, porque nós só queremos o Senhor, nós só queremos a tua presença, nós só queremos viver para ti. Que a igreja do Senhor não queira outra coisa a não ser isso, Deus. Que nada nesse mundo nos atraia mais do que a tua presença, Senhor. Que nada seja mais importante, que nada, absolutamente nada venha ocupar o nosso coração. Aliás, o próprio Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
Sabe, quando oramos assim, é preciso entender uma coisa: que Deus, Ele tem uma vontade. Deus tem vontade. Amém? Deus tem vontades relacionadas à tua igreja. Deus tem vontades relacionadas a mim e a você. Deus tem vontades relacionadas a nossa casa, a nossa família. Deus tem vontades. E é por isso que quando nós entramos nesse momento de diálogo com Ele, não é somente nós queremos falar, mas Ele vai falar qual é a vontade dEle, o que Ele quer que façamos. E isso muda muita coisa, queridos. Porque às vezes nós estamos batendo cabeça e nós estamos em conflitos porque não paramos para ouvir de Deus qual é a vontade dEle, o que Ele quer que nós façamos. Às vezes só precisamos parar de falar para escutá-lo, porque Ele fala. O Espírito Santo do Senhor fala, amém? Essa oração modelo é um alinhamento com os ensinos de Jesus, pois através dos seus ensinamentos, Jesus, Ele está desviando a nossa atenção desse mundo que é efêmero, que é passageiro, e nos chamando a atenção para o seu reino. Então entenda, há uma conexão com a oração que Jesus está ensinando com todos os seus ensinamentos. Porque quando Jesus ele vai dizer assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ele está dizendo para a gente: olha, tirem o foco desse mundo e olhem para o reino, olhem para aquilo que é eterno, olhem para aquilo que vai durar para sempre. Não invistam nesse mundo que é efêmero, que é passageiro. Não invista naquilo que pode roubar os corações de vocês da minha presença. Mas olhe para mim, olhe para o reino, olhe para aquilo que é eterno. Isso nos faz pensar onde nós estamos investindo mais, onde nós estamos gastando mais tempo. Nós estamos gastando mais tempo naquilo que é passageiro, nas coisas desse mundo, ou estamos gastando mais tempo com o Senhor, nas coisas do reino, nas coisas que diz respeito ao Senhor? 1 João 2,15, 16, ele vai dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O Senhor está dizendo para a gente: olhe para o reino, olhe para mim, olhe para mim, olhe para as coisas que são do alto, para as coisas que são de cima, porque é lá, é de lá que vem, queridos, aquilo tudo que nós precisamos. É do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem o nosso sustento, é do Senhor que vem a nossa inspiração. O sentido de todas as coisas está nele. Venha, Senhor, o teu reino. E ele vai dizer: assim na terra como no céu. Como no céu. Como no céu é a reverência, adoração, santidade. Como no céu, cultura, ambiente de glória. Como no céu. Já parou para pensar nisso, querido? Se Jesus disse para orarmos, porque é possível. É possível que se cumpra essa palavra na nossa vida, que o teu reino venha, que o teu reino venha numa intensidade tão grande sobre nós, que se cumprirá, que viveremos como se for, como no céu, como se fosse no céu. Aleluia. É uma oração, mas é uma palavra profética também nessa noite sobre a sua vida, em nome de Jesus. A tua casa pode ser como é no céu. A tua família pode ser como é no céu.
A tua vida pode ser como é no céu. Uma vida de adoração, de rendição, de contemplação, de adoração. Aleluia! De viver a plenitude da presença do Senhor. De dizer constantemente: Ele é santo, 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 santo. É possível que haja esse alinhamento. É possível que o céu desça sobre a nossa vida. Amém? E aí Jesus, Ele vai continuar nos dizendo agora o que nós devemos orar por nós. E esses 3 pedidos que têm a ver com as nossas necessidades pessoais. E o primeiro dele é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a primeira lição que aprendemos aqui é o seguinte: é que devemos crer que Ele é o nosso provedor. O Senhor é o nosso provedor. Amém? Tudo que temos, queridos, é dEle, vem dEle. É Ele que nos sustenta. É Ele que abre as portas. E essa semana alguém disse para mim assim: mas você tem medo de perder seu emprego? Eu disse não. Ela assustou e disse: não, se não. Mas por quê? Eu disse: eu tenho medo de perder a proteção de Deus sobre a minha vida. Porque é Deus que me sustenta, não é emprego. E onde está o nosso coração? Nós temos que estar confiante nele, porque é dele, é Ele que é o nosso provedor. O salmista disse: eu nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Então fique tranquilo, querido, você nunca vai mendigar o pão, porque há uma provisão de Deus, amém? Sobre a nossa vida. Ele é aquele que provê todas as coisas que precisamos. Em segundo lugar, devemos orar todos os dias, porque Ele diz: pão nosso de cada dia nos dai hoje. E isso nos faz pensar que nós precisamos orar pelo pão de hoje, porque amanhã vamos precisar orar pelo pão de amanhã. E faz referência ao maná que Deus mandava no deserto para o povo de Israel, e eles não poderiam guardar para o dia de amanhã. Ou seja, era o pão daquele dia. Porque todos os dias nós precisamos orar ao Senhor. E a terceira lição que aprendemos aqui é que não devemos nos importar de uma forma demasiada com o dia de amanhã. Porque nós precisamos viver o presente, precisamos viver o hoje. E o próprio Jesus, Ele vai dizer: não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos amanhã. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta cada dia o seu mal. Então agradeça ao Senhor pelo pão que Ele te deu hoje, mas amanhã agradeça novamente. Amém? Depois de amanhã agradeça novamente. Ou seja, precisamos orar ao Senhor todos os dias. E Ele vai dizer para a gente assim também no versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, a segunda necessidade que nós temos é de sermos perdoados pelo Senhor. Aqui na sequência da oração, tá? Segunda na sequência da oração. De sermos perdoados pelo Senhor. E Jesus vai dizer que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. E devemos fazer isso sempre. Sempre que o quê? Sempre que pecarmos. É necessário pedir perdão a Deus, irmãos. Tem crente que acha que não precisa pedir perdão não, porque tá tudo certo. Não precisa pedir perdão, não. Você precisa pedir perdão sim. Nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Obviamente que se trata de pecado, não esse pecado que nos domina, que faz referência à natureza pecaminosa, porque a nossa natureza foi recriada em Cristo. E nós nascemos de novo, então o pecado agora é um acidente de percurso. Mas pecamos. E a Bíblia vai dizer, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então é necessário pedir perdão ao Senhor. E como diz o pastor costuma dizer, pecado tem nome.
preciso dizer para Deus: Deus, eu pequei hoje. Eu fui almoçar lá na casa da minha mãe e comi demais. Cometi o pecado da glutonaria. Perdoa. Senhor, eu fui conversar e eu fiz aquela fofoca. Me perdoa. E só que Jesus, ele vai partir do pressuposto, quando nós fazermos isso ao Senhor, ele vai partir do pressuposto que nós já perdoamos a quem nos ofendeu. Que nós já liberamos perdão para quem nos ofendeu. E talvez essa seja a parte mais desafiadora dessa oração. Porque quando chegamos aqui, nós vamos compreender que o Senhor, ele condiciona o seu perdão a nós. Qual é a condição? É que a gente perdoe os nossos devedores. Essa é a condição. Porque a oração é o seguinte: Senhor, me perdoe assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Perdão é a prova da compreensão da graça, queridos. Perdão é decisão. É reproduzir na vida do outro o que Cristo fez por nós. Perdão é compreender que eu preciso oferecer ao outro aquilo que Deus fez na minha vida, sem levar em conta, sem considerar as razões e os motivos que Ele tinha para não fazer isso. Porque às vezes nós queremos que Deus nos perdoe e chegamos para Ele: Senhor, nos perdoe. Não considere, Deus, os motivos e as razões que o Senhor tem para não me perdoar ou para me condenar. Me perdoe. Mas aí na hora de oferecer isso para alguém, nós queremos nos escorar nas nossas razões e nos nossos motivos para não oferecer às pessoas. Não, eu estou certo. Você feriu a minha honra. Você me machucou. Não vou te perdoar. Aí sabe o que estamos demonstrando? Estamos demonstrando que nós não temos o perdão de Deus na nossa vida. A mesma graça que eu creio e abro meu coração para receber, é a mesma graça que eu creio e abro meu coração para oferecer ao outro. Então não sei se no seu coração tem uma mágoa, querido. Olhe para a cruz. Há um ressentimento dentro de você. Olhe para a cruz. Porque ao olhar para a cruz, você vai ver alguém que está lá no seu lugar, que te perdoou sem levar em conta, que te perdoou de graça, pela graça. Logo nós não temos o direito, logo nós não temos nenhum motivo para negar isso ao outro. E Jesus, ele vai completar isso mais adiante, quando ele diz que se nós perdoarmos ao outro, seremos perdoados. No versículo 14, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoe. Amém? No versículo 13, então, Jesus, ele vai dizer assim, para pedirmos ao Senhor: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aqui faz referência às investidas de Satanás contra nossas vidas. E quando oramos assim, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nos livra dos nossos inimigos, nos livra do maligno, nos torne invisível aos olhos dos nossos adversários. E quando oramos isso com fé e fazemos assim, queridos, o Senhor, Ele nos protege e Ele te guarda. Ele não permite que o inimigo te toque. Amém? E Ele vai dizer: não nos deixe cair em tentação. E essa tentação,
Esse é o momento para nós sermos sinceros com Deus, sabe? E dizermos para Deus as áreas frágeis da nossa vida, em que nós precisamos da sua ajuda, para que nós não venhamos tropeçar e cair. É um bom momento aqui para dizermos: Deus, sabe essa área da minha vida em que eu tenho dificuldade, me ajuda, para que eu não caia. Senhor, eu às vezes tenho vontade de falar mentira, me ajude para que eu não faça isso. Me ajude, Senhor, para que na minha boca não saia palavras torpes. Me ajude, Senhor, para que eu não venha fazer fofoca do meu irmão. Me ajude, Senhor, para que eu não tropece nessa área em que eu sou fraco, em que eu sou vulnerável. E eu vi uma expressão que achei interessante, queridos: Deus não está à procura de crentes ideais, mas crentes reais, que sejam sinceros com Ele, como o salmista foi no Salmo 51. O meu pecado está sempre diante de mim, Senhor, me ajude para que eu não caia, para que eu não tropece. E Ele te ajuda, Ele nos ajuda. E é interessante que quando nós oramos assim, querido, nós automaticamente acendemos um botão de alerta, porque talvez essa seja a parte da oração que damos menos importância para ela. Porque se a gente não liga para as tentações e para as áreas frágeis da nossa vida, a possibilidade de cairmos e tropeçarmos nela é muito grande. Mas quando nós nos preocupamos com ela e pedimos a Deus para nos ajudar a não pecarmos nessas áreas, nós acendemos um botão de alerta. E todas as vezes em que estamos perto do perigo, o Espírito Santo de Deus nos avisa: olha, cuidado, sai fora daí, olha o que você vai falar, é ou não é? Porque você está vigilante. E Jesus disse isso para os discípulos: vigiai e orai. Vigiai e orai. E ele encerra essa oração de uma forma muito gloriosa. E ele vai dizer: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Jesus está dizendo: olhe para o trono. Olhe para o trono e reconheça o seu senhorio. Olhe para o trono e reconheça a sua soberania. Olhe para o trono e contemple a sua majestade. E confesse a Ele que Ele tem o poder, que Ele é rei, que Ele é a glória, dele é a glória, e para sempre, para sempre. Aleluia, amém. Você pode nessa noite dizer isso comigo: teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre, para sempre. Amém. Glória a Deus. Curva a tua cabeça por um instante, Pai. Oh Deus, como nós, Senhor, nos curvamos diante da tua grandeza, diante do teu senhorio, diante do teu poder, Pai. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo nos ensina aquilo que nós precisamos saber para vivermos nesse mundo. O teu Espírito Santo nos ensina, o Senhor nos orienta e nos dá as diretrizes que precisamos para trilharmos. E é a tua palavra, Senhor, que nos edifica, a tua palavra, Senhor, que nos dá ânimo. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela verdade do Senhor, ó Deus, ministradas a nós nessa noite. Abençoe tua igreja, abençoe teu povo, Senhor. Aqui, Senhor, há homens e mulheres, Deus, representando famílias, que os corações estão desejosos de que o teu reino, Senhor, venha sobre suas casas, de que o teu governo seja estabelecido lá, Senhor, que vidas sejam mudadas, que vidas sejam transformadas. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos, ó Deus, por isso nós clamamos: venha o teu reino, venha o teu governo, venha sobre nós, venha sobre o teu povo, sobre as famílias.
venha sobre os jovens, adolescentes, venha sobre, ó Deus, os homens, as mulheres, os anciãos. Venha, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar esse cântico. Esse cântico é a própria oração. Se você entendeu, faça essa oração de todo o seu coração nesse momento. Teu é o reino, teu o poder.
Jesus está falando coisas tão profundas, tão para nós. Na oração Ele está dizendo e lembrando as nossas impossibilidades, não é? Ele diz assim: olha, você não pode se prover, você não é autossuficiente para se prover em cada dia. Saiba disso. Reconheça que você não é autossuficiente, que você não pode nada. Nesse próximo minuto da sua vida, tudo depende dele. E então ele diz: olha, Pai, dá-nos o pão de cada dia hoje, porque eu não sou o suficiente, eu não sou autossuficiente, eu não posso me resolver, Pai. Você não pode se resolver e eu não posso me resolver, nem diante das circunstâncias do dia a dia, da caminhada. Então diz: Pai, perdoa os meus pecados, porque eu não consigo nem sequer superar os meus traumas, as minhas condições emocionais. Eu não consigo nem sequer me resolver naquilo que eu mesmo sou. Perdoa os meus pecados. E Pai, livra-me do mal, Senhor. Livra-me das garras do maligno, Senhor. Livra-me, Senhor Deus, das cadeias do inferno. Porque eu não posso me resolver nem com a comida de hoje, não posso nem me resolver com os meus problemas de hoje, quanto mais com os problemas eternos. Mas o Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. O Senhor pode. O Senhor é o Rei, o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu não posso, Pai, mas o Senhor é Deus. Eu não me resolvo, mas o Senhor me resolve. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou, mas o Senhor é. Teu é o poder, Teu é o reino. E Jesus nos chama a uma submissão. A oração de confissão é uma oração de submissão, de entrega. É a mais profunda expressão de adoração e de fé. Quando nós entregamos tudo. Quando nós confessamos tudo, quando nós nos submetemos à soberania, ao governo de Deus. Eu quero convidar você a entender essas coisas. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei quais são os dilemas e problemas, mas o Senhor sabe. Provavelmente eu não posso te ajudar em absolutamente nada, mas o Senhor pode. E então Jesus diz: leve tudo ao Pai. Confesse tudo ao Pai. Não deixe um pecado, não deixe uma realidade, não deixa nada fora do esconderijo do Altíssimo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, e Ele poderá te dizer do Senhor: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. É descansar, é submeter-se, é fazer como um filho nos braços do Pai, crendo que o filho não pode, mas o Pai pode. Mas o Pai pode.
Mas o Pai pode. Mas o meu Pai pode. Mas o meu Pai, Ele pode. Ele pode. Ele pode. Entrega ao Senhor agora, entrega. Entrega teus problemas, entrega a tua realidade, entrega a tua dor, entrega tuas dúvidas, entrega tudo ao Senhor agora. Entregue tua caminhada, entregue teu amanhã, entregue tua alimentação, entregue teu dia, entregue tudo ao Senhor agora. Confesse tudo no altar do Senhor. E apenas diga: Senhor, me cura, Senhor, me renova, Senhor, me liberta, Senhor, me transforma, Senhor, porque Teu é o reino. Nós servimos a um Deus que muda realidades, que transforma realidades, que transforma vidas, que se colocam no Seu altar, que habita no esconderijo do Altíssimo. Ó Pai, ó Pai, recebe a igreja, Deus, que ora agora. Recebe a igreja, Senhor, que Te adora, Pai, através da oração, que confessa, Senhor, que coloca no Teu altar. Recebe a igreja que clama por cura e por libertação. Recebe a igreja, Pai, que chora, Pai, a angústia. Recebe a igreja, Pai, que pelo sangue de Jesus o Senhor a faz igreja vitoriosa e gloriosa, Senhor. E esconde o Teu povo arrependido e santo no esconderijo do Senhor, onde a ferrugem nem a traça importunam, onde as sombras da noite e as setas do meio-dia não são capazes de atingi-la, onde o bálsamo do Senhor opera cura e opera libertação, onde o sangue de Jesus Cristo muda realidades, onde famílias inteiras são transformadas, onde pecados infernais são transformados, ó Deus, por causa da pureza do sangue de Jesus, em vidas santas e adoradoras, onde filhos se quebrantam, onde pais te adoram, onde o reino do Senhor é manifesto, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Abençoa o Teu povo. Abençoa o Teu povo, Senhor. É assim que nós oramos e clamamos, Senhor. Tem tanta coisa difícil, tem tantas incertezas, tem tantos perigos que nós corremos, ó Deus. Mas Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, em que nós esperamos para todo sempre. Amém. 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 Aleluia. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre. Quando nós iniciamos esse culto, você foi desafiado a olhar para o seu irmão que está do seu lado e falar assim: você é meu irmão.
e você foi desafiado a fazer com que ele se sentisse bonito. Mas agora eu quero mais de você, querido. Eu quero chamar você a abençoar o seu irmão. Eu quero chamar você a ministrar sobre o seu irmão essa palavra que você acabou de cantar agora, de que dele é o reino, que ele é Senhor. Quero convidar você a colocar a mão no ombro do seu irmão aí agora e, sabe, levantar uma palavra de oração, conforme nós aprendemos aqui agora, e a ministrar sobre a vida do seu irmão o que Deus tem plantado na sua vida. Quero chamar você a ser intercessor e dizer: Deus, abençoa esta vida, Senhor. Senhor, abençoa este irmão, Senhor. Senhor, ministra algo extraordinário sobre essa vida, Senhor. Declara, Pai, a tua mão poderosa, trazendo libertação e cura, Senhor, sobre o teu servo. Ó Deus, liberta, ó Deus, com teu poder, com tua glória, com a autoridade que há no reino do Senhor. Ministra bênçãos, ministra, Senhor Deus, da autoridade do nome do Senhor. Ó Deus, a tua glória, a tua graça, Senhor. Ó Deus, derrama sobre o teu servo uma palavra sobrenatural. Ó Deus, a palavra que ele precisa, Senhor. O mover que ele precisa, Senhor. O toque que ele precisa, Senhor. A visitação que ele precisa, Senhor. Derrama sobre o teu servo o teu sobrenatural, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Pai. Derrama sobre essa vida. Derrama, Senhor. Derrama teu sobrenatural. Tua bênção. Tua bênção. Derrama a cura aqui nessa noite. Derrama, ó Deus, uma visitação de salvação, de libertação do senhorio de Cristo nessa noite. Pecados sejam confessados e perdoados, e a vida de Jesus se manifeste. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Porque muito pode em seus efeitos a oração do justo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu lar. E Deus plante a semente da salvação, o convencimento da salvação sobre você, em nome de Jesus. Amém. Sempre